Coisa linda, vamos que vamos! Página 26, questão 1. Só para quem tiver um pouquinho distraído aí da matéria, nós estamos trabalhando com energia cinética, a energia da velocidade, energia potencial gravitacional, a energia da altura, energia potencial elástica, a energia da bola, e com o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Provavelmente as questões devem abordar mais essa última ideia, né, já que foi a última ideia passada. Questão 1 falava assim: se a velocidade de um corpo de 2 kg varia de 36 km por hora para 72 km por hora, o trabalho total realizado sobre o corpo é... Então observem, tinha um corpinho de 2 kg, ele inicialmente tinha uma velocidade de 36 km por hora, o cara que já está acostumado já escreve 10 metros por segundo, e depois, por ação de alguma força, a velocidade do cara passa a 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. E ele pediu qual é o trabalho dessa força, então. Qual é o trabalho da força? Aplicação direta do teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O que é energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. mv inicial ao quadrado sobre 2. Como m sobre 2 está presente nos dois termos, haveria a possibilidade de colocarmos em evidência. Mas também não tem necessidade. A massa é 2, a velocidade final é 20, a massa é 2, a velocidade inicial é 10. 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, 20 vezes 20 é 400, 10 vezes 10 é 100, logo eu descobri que o trabalho da força resultante foi 300 joules. Uma questão bonitinha para colocar na prova aí, simples, sem pegadinha, e me mostra se o aluno sabe aplicar o teorema da energia cinética. Questão 2, isso era a letra E. Questão 2. Uma das modalidades esportivas em que nossos atletas têm sido premiados em competições olímpicas é a do barco à vela. Considere uma situação em que um barco de 100 kg, conduzido por um velejador com massa de 60 kg, partindo do repouso, se desloca sob a ação do vento em movimento acelerado, até atingir a velocidade de 18 km por hora. A partir desse instante, passa a navegar com velocidade constante. Se o barco navegou 25 metros em movimento acelerado, qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Despreze a resistência ao movimento do barco. Olha que bonitinho. Barquinho inicialmente parado, V0 igual a 0. Peixinho. Aí o barquinho, depois que o vento começou a soprar na vela, o barquinho atingiu uma velocidade de 18 km por hora. Eu já anotaria 5 metros por segundo, dividido por 3,6. Se 36 é 10, né? 18 é 5. Claro que o vento fez uma certa força nesse barco para que ele acelerasse de 0 até 5 metros por segundo. E ele falou que ele se deslocou 25 metros nesse momento. Ele quer saber não só, ele não quer saber o valor do trabalho dessa vez, ele quer saber o valor da força mesmo aplicada pelo vento. Se nós começarmos que nem a questão anterior, dizendo que trabalho é igual a variação de energia cinética, nós obteremos o trabalho. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Como a inicial é 0, já que ele estava parado, o trabalho é a própria energia cinética do barco. A massa do barco mais velejador era 100 com 60, é isso? 160 a massa do conjunto velejador. Vou botar um velejador ali. A velocidade que ele atingiu foi 5 ao quadrado sobre 2. Trabalho é igual 160 por 2 é 80, 5 vezes 5 é 25, 8 vezes 25 é 200, 1 mais o 0, 2000 joules. Assim eu descobri a energia que o vento acrescentou no barco.
Porém, ele não pediu isso, ele queria saber a força. O trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Ó, faltou essa fórmula no nosso formulário. O trabalho eu descobri que é 2.000 pela aplicação do teorema da energia cinética. A força que o vento exercia no barco, quero saber. O deslocamento do barco durante o movimento acelerado foi 25. E certamente o vento empurra numa direção e o barco vai na própria direção. Logo, a gente tem que considerar o ângulo zero. O cosseno de zero é 1. Vou passar o 25 dividindo. Então, vamos descobrir a força. 200 por 25 é 4. 40. Opa. 200 por 20, 100 por 25 é 4. 200 por 25 é 8. Ui. 80 newtons de força. Era aberta essa aí era abertinha. Força de 80 newtons. Bonita já, essa aí já tem um nível um pouquinho melhor. Ah, professor, mas foi praticamente igual. É praticamente igual, mas o aluno usar uma única fórmula é esperado que ele saiba. O aluno usar duas fórmulas já cai bastante o número de alunos que tem a competência de usar uma fórmula e depois perceber, vou ter que usar outra agora para poder finalizar a questão. Então eu já diria que para a nossa região aqui já ficou média, pelo menos, assim, no número 2. Claro que treinando tu vai achar ridículo uma hora, né? E não treinando não vai conseguir nunca, é normal. E aí é só fazer as escolhas, só decidir quanto é que tu quer no teu contra-cheque, meu querido. Página 26, questão 3. Uma bela manhã. É difícil. A partícula sob a ação de duas forças conservativas e constantes. Conservativas e constantes. Se move do ponto A ao B, seguindo a trajetória indicada por uma linha tracejada na figura. Tu vê, ó, a partícula estava aqui em A e ela e foi parar lá no ponto B. Essa foi a trajetória dela, essa trajetória pontilhada. Quando a partícula vai de A até B, a sua energia cinética aumenta de uma quantidade, variação da energia cinética, 14 joules. A distância entre os pontos A e B é de 0,2 metros. Aí agora ele já mediu reto a distância. 0,2 metros. Calcule o módulo da componente da força resultante ao longo do segmento AB em newtons. Olha que questão bonita essa. Quando a partícula estava aqui, a força atuando nela certamente era tangente à trajetória, a força resultante. Só que ele não está preocupado com o valor da força resultante, ele quer saber qual é a parcela da força resultante que está atuando nessa direção aqui, ó. Ou seja, ele quer a FRX. Ele quer o valor dessa força resultante, da parcela da força resultante que atuou paralela ao deslocamento. Bom, se ele falou a variação da energia cinética, ele me deu, na verdade, o trabalho. Ali, ó. Quando ele me falou a variação da energia cinética, ele forneceu foi o trabalho. Então eu já descobri que o trabalho da força resultante foi 14 joules. Mas como é mesmo que se calcula um trabalho? Força, distância, cosseno do ângulo. Só tem um detalhe, eu vou conseguir descobrir que ângulo é esse aqui ao longo do movimento? Não, né? Logo, eu vou descobrir quanto é que é o F vezes o cosseno. A distância eu sei quanto é que é, né? Tá multiplicando, vai passar 0,2. Só que isso aqui, F vezes cosseno, já é a força F decomposta, né? Já é o FRX. Isso aqui é o que a gente procura. 140 dividido para 2, 70 newtons. Então, outra questão perigosa. Claro que se o aluno faz vistas grossas, ele simplesmente, não falou do ângulo, vou seguir a dica do professor. Finge que não existe o cosseno ali. E acabar acertando. Mas fazer com consciência, perceber, né, que tu deveria ter deixado o cosseno, mesmo sem saber que ângulo foi aquele, porque F vezes cosseno é a componente que nos interessa. Então, é possível que alguns alunos tenham acertado sem interpretar adequadamente. Então, valeria a pena pensar com carinho na questão para entender realmente o que nós fizemos na questão. Questão 4, tá tranquilo, hein? Já foi
manhã? Meu Deus, cadê o giz? Questão 4. Vamos que vamos. Hoje eu estou meio cansado, galerinha, me perdoem. Então, vamos deixar a peteca aí. Um bloco de massa 40 kg possui uma velocidade constante de módulo igual a 5 metros por segundo. Durante um certo intervalo de tempo, uma força constante de módulo 400 newtons é aplicada sobre o bloco. Em virtude desta força, ele passa a desenvolver uma velocidade constante de módulo igual a 10 metros por segundo. O trabalho realizado pela força é... Cara, mesma coisa, tinha um bloquinho, no início tinha uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, alguém começou a empurrar o cara, ele foi lá e deu uma acelerada e passou a ter velocidade de 10 metros por segundo. Se ele me disse que a massa do bloco é 40 kg, a gente pode calcular o trabalho da força. Trabalho é igual à variação da energia cinética. Trabalho é energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho é mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. E só para variar o cardápio, colocando m sobre 2 em evidência, fica desse jeito. Certo? A massa da criança era 40. 40 sobre 2. A velocidade final era 10. 10 ao quadrado. A velocidade inicial era 5. 5 ao quadrado. Assim fica bem gostoso de terminar. Cuidado, tá, gente? Tu não poderia dizer que é V menos V0 ao quadrado. Não se esqueçam, V menos V0 ao quadrado não tem nada a ver com V0 ao quadrado menos V0 ao quadrado. Lembra? Produto notável. Esse é o risco do cara querer colocar em evidência ali e acabar assassinando a matemática fazendo essa mudança aí. Acabou-se. 20, 10 vezes 10 é 100. 25 vezes 5 é 25. Trabalho igual. 100 menos 25 é 75. 75 vezes 2, 150 com 0, 1500 joules. Mais uma questão de aplicação direta do teorema de energia cinética. Pensa bem, cara, se o aluno está praticando e treinando, como é que ele vai se apavorar na prova? O que tem para dar errado na prova se é Ctrl+C, Ctrl+V? Não faz sentido, é manter a calma e ter certeza de que essas questões vão aparecer na avaliação e tu com calma vai conseguir fazer porque está treinando. E se não estiver treinando, se existe alguma justiça nesse mundo, tu há de errar e ser punido. Normal. Questão 5. Show de bola! Que vamos! O gráfico a seguir ilustra a magnitude da força resultante agindo sobre uma partícula de massa meio quilo em função de sua posição. A direção do movimento da partícula e a direção da força são ambas ao longo do eixo X. No gráfico, valores positivos e negativos de FR estão associados respectivamente à força no sentido positivo e negativo do eixo X. Sabendo que a velocidade da partícula na posição 0 era de 1,5 metros por segundo, pode-se concluir que sua velocidade na posição x igual a 0,1 metro vale em metros por segundo. Tu vê, cara, na verdade, se o cara bota para calcular, fica muito parecida com as outras. Através da área do gráfico eu acho o trabalho, sei a velocidade inicial, vou calcular a velocidade final através da variação de energia cinética. Porém, um olhar mais atento para o gráfico mostra algo interessante acontecendo no gráfico. A força inicialmente atuava no sentido negativo do eixo X, com um valor de 0,25 newtons. Ela foi chegando próximo de zero, quando o objeto tinha se deslocado 0,05 metros, a força anulou. E logo em seguida inverteu o sentido da força, a força começou a atuar no sentido positivo. Até um valor máximo de 0,25 newtons, quando o objeto já estava na posição de 0,1 ou 0,1 milhão, se preferir, de metros. Como eu acabei de falar, para calcular o trabalho, tem que calcular a área. O trabalho é igual a área. Ou seja, eu deveria calcular essa areazinha aqui, que vai dar um trabalho negativo. Vou calcular essa areazinha aqui, que vai dar um trabalho positivo. E somando os dois, se anula.
Porque esse triângulo é exatamente idêntico a esse, ó, as áreas são iguais. Logo, o trabalho da força resultante foi... Se não houve realização de trabalho, quer dizer que não houve variação da energia cinética. Vamos ver qual é a interpretação para isso. Variação da energia cinética é a energia final menos a energia inicial. Menos passar para cá, mais. Olha o que a equação está dizendo, que a energia cinética final é igual à inicial. Se o cara não enxergou o que aconteceu, vamos substituir as fórmulas então. A massa do objeto é a mesma antes e depois. Multiplica ambos os lados por 2. Extrai a raiz quadrada em ambos os lados. Não precisava ter levado até esse ponto, né? Só do cara perceber que o trabalho era zero, já dava de concluir. Se não entregaram nem retiraram a energia do objeto, ele continuou com a mesma energia cinética, portanto com a mesma velocidade. Era mais uma questão pegadinha, para o cara olhar, perceber, opa, o trabalho é zero, então não vai variar a energia cinética. A mesma velocidade, 1.5. Certo? Era para ser rapidinho assim, eu fiz mais completinho para justificar matematicamente o fato de V ser igual a V0, ser igual a 1,5 metros por segundo. Professor, lá está escrito 1,50. Aí é grave. Aí é grave, não sei se eu posso te ajudar. B. Questão 6. É a última da tarefa? Vamos! Isso aí! Estou cansado, já até passou. Vamos! Questão 6. No instante t igual a 0, uma partícula de massa 2 kg. Se o cara é chato, ele faz assim. Dados. T0. M igual a 2 kg. Encontra-se na origem, então posição inicial é 0, com velocidade V0 igual a menos 10 metros por segundo. O sinal negativo denota que o vetor velocidade nesse instante aponta no sentido negativo do eixo x. O gráfico a seguir ilustra a força resultante na direção x, atuando sobre a partícula em função de sua posição. Quando a partícula atingir a posição de menos 8 metros, sua energia cinética em joules será... Quando a posição for menos 8 metros, qual é a energia cinética da partícula? E nós temos o gráfico da posição, a força em função da posição, força em newtons em função da posição em metros. Para que serve esse maldito gráfico? O que posso obter com ele? Que a força em 0 vale 0, dá para perceber isso, mas para que serve o gráfico? O que nós podemos obter com o gráfico? O trabalho. Exatamente como falamos agora há pouco. O que eu devo fazer com o gráfico para obter o trabalho? Pronto, só isso. O trabalho de uma força variável é obtido pela área do gráfico. Trabalho é igual a área. Essa figura que o gráfico formou é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Qual é a base deste cara? 8. Qual é a altura? 20 sobre 2. Agora cuidado aí, meus queridos. Isso é em módulo, né? O que ele disse sobre a velocidade do cara no início? Era negativo. Esse cara estava indo para lá, né? Concorda comigo? E a força? Também, né? Concorda comigo? Vai ser um trabalho motor ou resistente? Motor, né? Porque ele está empurrando o objeto para onde ele estava indo. Resistir ao movimento é empurrar o contrário ao movimento. Dava a sensação de que era resistente porque a força era negativa, mas a velocidade também era negativa. Certo? Então, por incrível que pareça, é um trabalho motor mesmo. Eu não vou precisar me preocupar com o sinal negativo. 10 vezes 8, 80 joules. Agora que eu sei o trabalho, eu vou para o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. O trabalho é igual à energia cinética final
menos energia cinética inicial. Foi acrescido a esse objeto 80 joules de energia. A energia cinética final eu quero. Dá ou não dá para calcular a energia cinética inicial do cara? Dá, né? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Se eu quiser energia inicial, eu uso a velocidade inicial. Massa do cara foi fornecida, 2 kg. Velocidade inicial, menos 10 ao quadrado sobre 2. Energia cinética inicial, 2 sobre 2 dá 1. Menos 10 ao quadrado dá 100, revelando que o corpo já tinha 100 joules de energia. Se ele tinha 100 joules de energia e recebeu 80, óbvio que ele acabou ficando com 180 joules de energia cinética. O perigo aqui na questão era a gente achar que o trabalho era negativo e acabar subtraindo então. Mas o cara estava indo para o lado negativo e foi empurrado para o lado negativo. Claro que ele vai continuar aumentando de velocidade, aumentando de energia, continuando para o lado negativo. Então 180, letra D. Vamos além da mais uma etapa. Para aqueles que ainda estão de repente com alguma dificuldade, vale a pena fazer a questão 27, vale a pena reler a apostila, anotar qualquer maldita dúvida e trazer essa dúvida para a gente. Isso é muito importante. Tu vê, na sequência da aula ele já fala de um outro teorema. Eu vou te confessar, cara, que eu não lembro de terem me ensinado esse teorema. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano. Fiz vestibular, passei muito bem passado, e eu vou te confessar que eu não lembro desse teorema. Só fui me reconhecer esse teorema depois de já estar na faculdade. Eu acho que o perigo, cara, desse teorema é a gente decorar, né? Ah, variação é delta. Delta é uma variação, é final menos inicial, tudo bem. Só que cuidado, tá, gente? Nem tudo nessa vida pra gente calcular uma mudança vai ser final menos inicial. Vou te mostrar, vou tentar te mostrar de maneira bem intuitiva, bem light, como é que esse teorema novo aí vai funcionar em nossas vidas. Vou demonstrar para vocês o teorema da energia potencial. A apostila faz isso também. Eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. Pode acompanhar pela apostila sem problema.